Fala, meu povo, tudo jóia? Estamos aqui nesse podcast aqui do nosso canal e estreando o podcast, né, com essa presença, uma honra, né, de receber aqui o pastor Fernando Loureiro. Obrigado. Nesse primeiro podcast aqui do canal, né, e vamos estar falando sobre alguns assuntos aqui muito bons. Então fique ligado aí no nosso podcast que a conversa vai estar muito boa. Deixar aqui o pastor se apresentar, né? Pastor Fernando. Amém. Pastor do nosso pastor aqui da IBN Novo Tempo. Pastor, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Alisson. Meu nome é Fernando, né? Fernando Loureiro Mendes. Me converti há 38 anos atrás e sou pastor já há 33 anos, com a graça de Deus. Quase a minha idade. O que eu tenho de vida, o senhor tem de ministério. De ministério, com a graça de Deus. Amém. A graça de Deus. O senhor já veio, desde quando eu estou aqui em Araputanga, o senhor veio 2 vezes aqui na nossa... Essa é a terceira. Essa é a terceira vez, né? Nas 2 primeiras vezes que o senhor veio, né? A primeira vez veio bem na minha formatura. Foi. Do seminário e da primeira turma do nosso curso de teologia aqui da igreja, né? Recebi uma unção ali da parte do Senhor, tremenda, poderosa mesmo. Sou muito grato pela sua vida. Você é um homem que me inspira muito em diversas áreas, né? Obrigado. Esse exercício de paternidade que o Senhor exerce sobre a vida do nosso pastor e sobre nós também, né? Sim. Você exerce essa paternidade sobre ele e essa vulnerabilidade sobre nós. Amém. 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 E na segunda vez, né? Até contar aqui uma experiência da segunda vez que o Senhor veio, foi ano passado, né? Foi. 2021. E acredito que numa reunião de líderes que nós tivemos, acho que antes de começar as programações, certo. O senhor ministrou para a liderança da nossa igreja. Foi. E durante a oração, se eu não me engano, assim, eu fui preenchido, né? É algo semelhante com o batismo com o Espírito Santo. Eu até compartilhei isso com o pastor Pedro, com a pastora Sara. Eu sou da área de exatas, então para mim números são importantes e são significados. E tem um significado muito grande na Bíblia, né? E eu acredito muito plenamente que Deus tem 3 unções específicas para nos derramar, né? Como batista, desde criança, né, a gente recebe a bênção da salvação, né? E nós cremos no batismo nas águas. Quando eu vim para Batista Nacional, passei a crer no batismo com o Espírito Santo, essa segunda unção da pessoa do Espírito Santo, né? A primeira é a unção que vem, o batismo de salvação por Jesus, o Filho. Sim. E naquele dia eu falei assim, pastor, eu acredito que recebi a terceira unção, que é o batismo de amor. Aleluia. Né? Algo que preencheu a minha vida, Glória essa sensação de preenchimento, de pertencimento, de aceitação, de ser amado mesmo, né? Glória a Deus. E eu fui preenchido nesse aspecto, né? Eu olho muito para essa trindade de Deus, né? Se Deus é 3, não vai ter só uma bênção para nos dar. Né? É verdade. Tem 3 coisas muito grandes para ser derramadas. E eu vejo muito no batismo de Jesus isso, né? Ali o Pai falando, o Filho sendo batizado, a pomba descendo e o Pai falando, né? Este é meu filho amado, né? Então eu creio que Deus tem 3 batismos para nos dar. Amém. E eu recebi, né, um desses naquela reunião. Esse batismo do Pai, né? Glória Já tinha recebido esse batismo com o Espírito Santo, o batismo no nome de Jesus, nas águas. Glória a Deus. Sou muito grato por isso. Olha, benção, eu fico feliz pelo privilégio de ter sido um canal de Deus. Amém, glória a Deus. Que bênção. Hoje no nosso podcast a gente vai falar sobre um assunto bem contemporâneo. Estamos em 2022, aqui no Brasil. São 200 anos desde a nossa independência, né, da proclamação da nossa independência. A declaração, 7 de setembro faz 200 anos que somos uma nação independente do antigo reino de Portugal. E é um ano marcante. Sim. Não só por isso, mas também por ser um ano de eleição e, como todos, né, os cientistas políticos dizem, um ano de eleição bem conturbada, né? Bem acirrada. É verdade, e onde há um clamor de liberdade na nação. Sim, exatamente. Liberdade no sentido de direitos. Sim. Aquilo que a nossa Constituição rege.
e naquilo que Deus colocou no coração do homem, porque Deus colocou no nosso coração sermos livres. A gente sabe que existe uma escravidão do pecado, mas também há escravidão que conjunturas políticas podem gerar numa nação. Exato. E esse ano é chave. Esse ano é um ano de para que decisão. venha o reino. Amém. Amém. E eu olho assim, o senhor falou sobre liberdade, e esses 200 anos, né, de que nós declaramos a nossa independência. Sim. E nós vivemos esses 200 anos numa dependência política negativa, né? Negativa. Fomos bombardeados por essa escravidão cultural que se instaurou na nação, né? Que estabelece uma classe de poder dominante, soberana praticamente, Sim. inatingível, e o resto aí, uma base de pirâmide que dá sustentação a todos os privilégios absurdos, né? Porque a gente sabe que direitos, privilégios implicam responsabilidade. A responsabilidade daqueles que legislam ou executam ou julgam na nação são de proteger, de dar a melhor condição para que o povo como um todo possa prosperar. Exato. Não é verdade? Exatamente. E eu olho assim para a nação brasileira, e no mundo, no contexto geral, mas eu acredito que o Brasil tem um papel muito grande a desempenhar no mundo, né? Sim. E por isso que nós somos tão bombardeados. Sim. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, a gente ouvia muito, era muito comum ouvir, político, a gente vota em político e rouba, mas pelo menos faz. Pelo menos faz. Né? Essa, eu acho que é uma mentalidade de engano. Exatamente. E uma mentalidade de escravidão, né, Sim, né, pastor? Eu tenho um senhor, ele é mal comigo, mas pelo menos me dá comida. Sim. E a gente vê isso até nas nossas relações sociais dentro da família. Quantas mulheres que sofrem violência dentro de casa que se sujeitam a um homem violento, para sobreviver, opressor, só para sobreviver. E a gente vê que nós, como brasileiros, a maioria, durante muitos anos, vivemos isso. Sim. Porque não tinha escolhas, não tinha opções, não tinha um vislumbre de uma esperança. Não tinha, às vezes, nem consciência, nem instrução, nem clareza sobre, de fato, a escravidão que nós estávamos. Exatamente. Porque o mal, ele trabalha na ignorância das pessoas. Duas frentes fortes de ação do inimigo: incredulidade e ignorância. Tem pessoas que são incrédulas acerca do Deus vivo por opção. Sim. Porque de alguma maneira já tiveram vislumbres, mas não querem compromisso. E a ausência de compromisso com Deus faz com que a incredulidade domine. Mas tem pessoas que estão na ignorância, não tem luz, não tem entendimento. Sim. E muitas vezes isso acontece de uma maneira, vamos dizer assim, arquitetada, né, da parte do poder dominante, que quer manter as pessoas realmente na ignorância. Exato. Porque na ignorância as pessoas não fazem oposição. E se o mal opera na ignorância, então a gente pode dizer que a gente pode ver isso na prática. Sim. De que um dos campos de ação que o diabo, e eu acredito muito, né, o espírito do anticristo que já está no mundo. Sim. Ele opera muito nas bases educacionais das nações, né? Sim. A gente vê muito fortemente aqui no Brasil porque estamos aqui, mas em todo o mundo. Sim. Eles tentam atacar justamente a educação para poder gerar essa ignorância. Verdade. Por quê? Porque ali, veja, é o tempo que a criança, que o jovem passa mais em contato com os formadores da sua mentalidade. Ele, depois que entra na escola, e hoje você vê com 4 anos de idade, a criança já tem que entrar na escola. Sim. E aí vai havendo um aparelhamento, como Gramsci disse, né? Nós não vamos invadir os quartéis, vamos invadir as escolas, as faculdades, ou seja, com ensinamentos corrompidos, ensinamentos que num primeiro momento parecem inocentes, mas não tem nada a ver com o desenvolvimento intelectual, cultural, social, profissional das pessoas. Exato. E aí vai entrando essas questões aí que não tem nada a ver e que vão minando os valores familiares, os valores bíblicos, cristãos, ou até mesmo religiosos das pessoas,
E isso vai se tornando uma massa de manobra muito fácil, né? Para que quando chegue numa idade mais adulta, as pessoas estão totalmente propensas a uma vida de prazer imediato, Sim. uma vida de libertinagem, não de liberdade, uma vida de desonra aos antepassados, de desonra aos genitores, aos pais, uma vida de desrespeito às autoridades. Tudo isso a gente vê hoje muito fortemente na nossa cultura. Exatamente. Porque isso foi introduzido dissimuladamente no projeto educacional da nação. Gastou-se muito dinheiro para aparelhamento, Exatamente. não para melhoria da grade curricular, não para melhoria dos ambientes escolares. Tanto é que não melhorou, né? Sim. A educação não melhorou. Não há melhoria nas estruturas, no ambiente, nem na capacitação dos mestres, não, embora haja mais mestrados e tudo mais, mas muitas vezes a gente percebe hoje que muitos desses mestrados foram criados para manter as pessoas cativas dos políticos bonzinhos. Eu trabalho com arte gráfica e durante muito tempo eu fiz diversos banners de mestrandos ou doutorandos, né, das universidades públicas, Sim. seja aqui do estado, o FMT, o NEMAT, e era cada projeto que eles recebiam bolsa. E se eu olhava assim um projeto, eu falava assim, gente, não serve para nada. Apenas para desconstruir o senso de valor, o senso de importância. As universidades, quando a gente pensa em universidade, uma faculdade, o principal objetivo é de construir e produzir conhecimento. Sim. E nós vemos que no Brasil isso não acontece, é muito pouco. Acontece, tanto que nós não temos um desenvolvimento tecnológico tão grande. A gente vê muitos projetos de pesquisa nas áreas de humanas, de fatores sociais, que não produz conhecimento e não altera a vida da sociedade. Sim. Ou seja, é um dinheiro que o Estado investe no indivíduo e que não tem retorno. Não tem retorno. E aí você percebe que por trás desse investimento existe alguma mente que trabalhou para que fomente-se isso e vá se criando uma cultura de desperdício, Sim. uma cultura do ridículo, uma cultura do avesso, uma cultura do feio. E hoje se dizendo não que é tudo em nome da arte, da educação, da cultura, vamos dizer, a política de inclusão social, mas isso tudo são máscaras. Exatamente. Que na verdade não tem nada a ver com incluir o menos favorecido, nada a ver com incluir o que é desprezado, não. A ideia é distorcer, é deixar o mais feio possível, o mais ridículo, o mais avesso. E aí o produto é isso, né? Sim. A narrativa é muito linda. Mas a essência da prática e o resultado não é inclusão. Exatamente, é divisão. É divisão. É criar maior tensão social. Sim. Porque ai daquele que de alguma maneira não é censura, vai criticar, vai dizer, gente, não tem cabimento. Ele é tido como um retrógrado. Exatamente, a gente, olhando para trás na história, o surgimento do humanismo, sim, do cientifismo, da ciência como a mãe de tudo, a gente vê que até hoje, nos dias de hoje, a própria ciência tem sido deixada de lado em nome dessa narrativa, dessa fantasia. Vai se criando uma pseudociência. Exatamente, porque o humanismo ele começa com assim, a gente vai tirar Deus, vamos pôr o homem e a ciência, agora a ciência é o Deus do homem. E até isso já está sendo tirado. Sim. Eles estão abrindo mão até próprio da ciência lógica, da ciência exata, da ciência biológica. Humana, da ciência biológica. A ciência biológica hoje ela só é válida dentro de uma conveniência. Sim, exato. Quando é conveniente, a ciência diz isso, e aí é comprovação científica. Mas quando não é conveniente, eles dizem, não, mas a ciência diz aquilo. É muito comum as pessoas, a gente ouve muito na mídia, né? A ciência, o especialista, é muito usado, o especialista diz.
E a maioria das pessoas, elas não entendem de que a ciência em si ela também é dividida. Sim, e ela não é unânime. E ela está sempre numa evolução. Exatamente. Coisas que antes se podia dizer, a ciência diz isso. Exatamente. Hoje, cientificamente, já se provou que não é bem assim. Quando eu entrei no ensino médio, no IFMT, em Cáceres, nós tínhamos uma disciplina, metodologia científica. Sim. A ciência tem um método de fazer pesquisa e de chegar em conclusões. E hoje em dia, as pessoas estão abrindo mão do próprio método científico para chegar a conclusões. Para quê? Para colocar tudo dentro do liquidificador, Exato. misturar tudo. Exatamente. E ficar só com a nomenclatura. Exatamente. É ciência, é isso e aquilo, mas não é nada. É aquilo que é o conveniente no politicamente correto. No início da ciência do humanismo, nós tínhamos a verdade absoluta. Sim. Eles defendiam muito, gente, acho que isso aqui foi feito, foi comprovado, isso aqui é uma verdade Que irrefutável. vale para qualquer lugar do mundo. Exatamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, cada um parece que tem sua verdade e você não pode contradizer a verdade do outro. Sim. Então, tirou-se a ideia da verdade absoluta, com o surgimento do relativismo. Sim, é a pós-verdade. Exatamente. Ou seja, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, o fulano tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade. Então a gente não tem, a sociedade perdeu o parâmetro do padrão do que é a verdade, porque a gente só consegue combater a mentira se você uma verdade de fato. Sim. Se você não tiver um padrão, não tem como você lutar contra a mentira, né? É como se nos tempos dos juízes, diz que cada um tinha sua própria ideia e vivia segundo o seu próprio padrão. Exato. De verdade. Exatamente. E o resultado disso era cativeiro, perdas. Exatamente. Né? Períodos intensos onde os inimigos prevaleciam até que os homens reconhecessem a verdade absoluta de um Deus único e se voltavam para Deus. E aí, quando clamavam a Deus, no meio das suas dores, Deus enviava um juiz. Exato. E o juiz trazia basicamente o quê? Um prumo, uma verdade. Uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta. Uma direção. Olha, as colheitas vocês até plantam e na hora de colher são roubados. Vocês não usufruem de uma bênção de plenitude. Por quê? Porque vocês estão nivelando Deus aos seus próprios métodos, Sim, aos seus próprios valores, ou seja, vocês estão criando um Deus à imagem e semelhança de vocês, ou até rejeitando Deus. E isso sempre trará caos. Exato. Seja numa cidade, seja numa família, numa cidade, seja numa cultura, não importa quem for. Quando se rejeita uma verdade absoluta, o homem fica entregue a si mesmo. Eu falo muito, quando estou ensinando sobre princípios, e eu falo que o mundo espiritual, ele tem princípios e leis. Sim. Assim como na ciência existem as leis que são irrefutáveis. Sim. Você pode não querer acreditar na lei da gravidade, mas ela é real. Se você pular de um prédio, você cai e morre. Sim. Da mesma forma, existem as leis morais, Sim. as leis celestiais, que são princípios que você pode não acreditar, mas ela exerce poder, e se você fizer ou se não fizer, você vai receber a consequência receber daquilo. Ou a bênção ou a maldição daquilo. Exatamente. O benefício de um prazer ou de uma dor. Exatamente. Eu acho que o que o inimigo, esse espírito do anticristo tem operado muito hoje, é justamente tentar arrancar essa consciência da mente das pessoas de que não existe regra, não existe lei. Cada um é só Faz o que você quiser, porque ele quer que as pessoas vivem de acordo com suas próprias consequências. Sim, porque sendo o homem pecador e as suas inclinações todas são voltadas para as questões imediatas, terrenas, então se ele tiver entregue a si mesmo, o que é que vai sair daí? Exato. Jesus disse, do coração do homem procede todo o mau desígnio. Ou seja, em todos há uma graça comum, porque o Deus de toda graça nos fez a sua imagem e semelhança. Mas quando se despreza esse princípio, né, da consciência de um Deus único, ainda que não se conheça ele ainda, mas quando o homem começa a abster-se dessa revelação, ou rejeitar essa revelação, ele fica entregue a si mesmo. E o homem entregue a si mesmo, acaba que a graça comum é sepultada e o que resta? Resta a corrupção humana, a corrupção moral.
Por isso veio lá o juízo de Noé, a iniquidade do homem chegou a tal medida que só havia uma solução, o juízo. Havia só uma família que encontrou graça aos olhos do Senhor. Exato. Você vê que coisa séria? Quantos habitantes tinham na terra naquele tempo? Milhares. Mas uma só família. Por quê? Porque a teimosia em andar nos próprios caminhos vai tornando o coração do homem extremamente, não emburrecido apenas, mas endurecido para Deus. Sim. E aí então que o diabo entra, com todas as suas manipulações, enganos, controle, morte e destruição. Dentro disso, pastor, uma pergunta. O Brasil, nesses últimos anos, teve uma virada de chave. Sim. A nação virou uma chave, né? Nós passamos aí décadas, na verdade, desde quando se tornou república, né? Sim. Nós vemos essa política que entorpeceu a sociedade por completo. E nesses últimos 4 anos tivemos essa mudança de chave aqui na nação brasileira com a eleição do atual presidente. Como que o senhor viu, o que se deu essa mudança de chave aqui no Brasil? Eu creio que a agenda de Deus está na hora para a igreja brasileira. Amém. E como a agenda do anticristo no mundo já está muito adiantada, porque o mundo hoje, se você for ver bem, ele já tecnologicamente ele está todo preparado para um controle mundial. Sim, exato. Falta politicamente e economicamente ainda. Por isso há muitos movimentos que às vezes a gente não entende, principalmente o cidadão comum, Sim. que não estiver buscando a Deus, que não estiver também se inteirando com esses movimentos, às vezes parece meio desconexo um com o outro, mas a agenda do anticristo está muito forte já no mundo, né? Toda essa pandemia, essa guerra atual, toda esse aparelhamento educacional não é no Brasil. O Brasil vem a reboque da Europa e dos Estados Unidos, porque muitas coisas que estão tentando introjetar e impor aqui como leis já funcionam na Europa. Por isso que a Europa está fria espiritualmente. Exatamente. Por que a América, que já foi uma nação próspera, dinâmica, empreendedora e evangelística, missionária, porque de uns anos para cá, principalmente no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, por que ela foi se encroando? Porque a agenda das trevas foi adentrando os tribunais, a legislatura, os senados, leis contrárias à palavra de Deus foram sendo estabelecidas. Olha, houve um tempo que proibiram a Bíblia nas escolas americanas, mas começaram a ter que colocar detectores de metal na porta das escolas. Olha só. Por quê? Porque as pessoas armadas. Então eu vejo o seguinte, essa chave mudou, porque Deus tem pressa no sentido de que chegou o tempo de Deus para a igreja. Sim. E a igreja, de certa maneira, ela estava meio como que acomodada. Nós vivemos nos últimos anos um grande crescimento numérico na igreja brasileira, nas missões. Houve um avivamento na década de 60, a renovação espiritual, da onde a Igreja Batista Nacional faz parte. Né? Muitas novas igrejas, comunidades surgiram, houve um rompimento. Na década de 90 houve outro impacto glorioso de Deus, principalmente na área da adoração, libertação. Outros ministérios foram surgindo, mas atravessou 2000, de certa maneira a igreja foi se, não digo mundanizando, mas ela foi se acomodando no cenário. Exato. E até na questão política, aqueles que se envolveram, acabaram se envolvendo na politicagem e não na política real. Exato. De fazer diferença, de levar os valores, os princípios, até porque o sistema é muito forte e ele resiste. Mas enquanto a mentalidade da igreja ficou encroada, dizendo, a igreja não se envolve com a política, deixa a gente ficar aqui no nosso canto, eles não mexem conosco, nós não mexemos com ele, o inimigo rapidamente foi trabalhando. Eu me converti em 84, na época das diretas já. Olha só. Então, eu fui, ao mesmo tempo que eu fui crescendo nas coisas de Deus, eu fui vendo todo o movimento
Tancredo Neves, eu estava em Belo Horizonte, quando ele foi eleito indiretamente, já morreu, nem subiu a cadeira, aí entrou o maranhense lá, o Sarney, aí depois entrou o Collor, aí depois impeachment, aí entrou o Itamar Franco, aí depois entra o Fernando Henrique. Foi um período bom no Brasil, houve uma mudança no cenário econômico mundial, favoreceu muito o Brasil, a mudança da lei, a mudança do real, o RV que se tornou o Plano Real, tudo isso economicamente foi muito bom. Então, de certa maneira, as igrejas desenvolveram, prosperaram. Depois entrou o governo do PT e que se perpetuou aí praticamente por 13 longos anos, ou quase 14 longos anos, né? Ia virar 16. Exatamente. E aí houve uma mudança de chave ali. Quando então a situação do Brasil estava toda maquiada, na verdade, antes da eleição do Bolsonaro, já ali com o impeachment da Dilma, o Brasil já estava no rumo do caos, seja político, seja econômico, e Deus mobilizou forças. E houve impeachment, houve a substituição pelo Temer e finalmente a entrada do Bolsonaro. Antes do Bolsonaro chegar a ser eleito, no ano de 2018, que era o ano da eleição, exato, né? 19 que ele entrou, né? Exatamente. E, orando ali, buscando o Senhor, Deus me deixou bem claro, bem nítido, que duas coisas estavam acontecendo no Brasil. Ele estava tirando de cima do muro as lideranças e a igreja. Olha só. E ele estava tirando os demônios da toca. Que o Brasil iria ver de fato o que estava governando o Brasil durante todo esse tempo. E hoje, mais do que nunca, a gente vê toda essa cultura aí. Exatamente. A educação, todos esses movimentos contrários acontecendo nas altas cortes, coisas absurdas, contra a lei, contra a Constituição. Da onde surge tudo isso? O diabo foi desmascarado. Ele foi obrigado a sair dos bastidores e mostrar a cara. Exato. Ainda que o homem natural não entenda isso, mas quem é de Deus e que está na sinceridade buscando a Deus, não tem como não perceber isso. Tanto é que, veja, esse governo começa com toda uma forte oposição de todas as correntes, praticamente sem um partido. Até mesmo a igreja com dificuldade de acreditar e batendo, em vez de orar, muitos se levantaram já contra. Exatamente. Né? Ele é o terceiro casamento, ele fala palavrão. Nós não elegemos nenhum pastor e nenhum rabino. Né? Nós reelegemos um homem que veio para ser uma diferença e que talvez no caso específico do Brasil, a quimioterapia para combater um câncer de corrupção forte. Eu falo muito assim que, olhando assim para dentro das nossas igrejas mesmo, né? Quantas pessoas que ainda compram o discurso do comunismo, do socialismo, dessa agenda marxista, e parece que é uma cegueira espiritual mesmo. Mas é. E muitos deles se escondem sobre eu sou isento. Isso não existe. O isento já está do lado do outro. Exatamente. O em cima do muro já é o lugar. Eu falo que tem dois tipos de isentos. O covarde, que é aquele que não quer se manifestar, não fala mal de um, não fala mal de outro, é o conveniente. Tá de boa, não tá atacando a vida dele por enquanto, né? Então tá de boa. E tem o hipócrita, que ele fala que é isento, mas as suas atitudes influenciam outro lado. Eu fazendo uma observação nas redes sociais, liderança, pastores, líderes de igreja, de grupos, né? Falando que são isentos, mas aí quando o governo fazia algo de errado, ou uma decisão do presidente ou de algum ministro de Estado, eles iam lá e falavam mal. Sim. Quando o outro lado da esquerda fazia, não falava nada. Não, estava todo mundo tranquilo. É uma falsa isenção, como se nós estivéssemos vivendo um paraíso de democracia nos governos passados. Exatamente. Onde, na verdade, o Brasil estava sendo dilapidado, roubado e pior, o que hoje nós estamos vendo, aparelhado. Exatamente. A nação foi aparelhada. Praticamente todas as altas instituições que deveriam
está pautando pelo equilíbrio, pelo respeito e pelo benefício do povo, estão trabalhando contra a Constituição e contra a verdade, contra o povo, não é contra um governo. Sim. O governo foi eleito como os outros foram eleitos. Exatamente. E quando os outros foram eleitos, eu particularmente, embora não tenha votado nos outros, eu sempre orei. Exato. Conforme diz a palavra, que nós devemos orar por todos que estão investidos de autoridade, para que tenhamos vida tranquila, com toda piedade e respeito, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Mas no caso atual, além de muitos não terem votado por questões pessoais ou ideológicas, sendo cristãos, ainda atacam como se o outro fosse melhor. Exato. E aí é uma loucura, porque olha o que aconteceu, isso não foi ficção, tudo que aconteceu, Lava Jato e tudo mais, não é ficção. O mensalão, o petrolão e todo esse aparelhamento que a gente viu, o Brasil é rico. Exatamente. É como dizia lá antes na campanha o ainda candidato, veja a Coreia, veja o Japão, veja Israel, veja o que essas nações não têm em dimensão de tudo, né? Território, de produção, de água, de energia, de alimento, nem de quantidade de gente. E veja o que eles são. E olha que a gente olha para o Japão, no pós-Segunda Guerra Mundial, que eles perdem a guerra. Né? Ficaram sob um domínio, entre aspas. Duas bombas atômicas que sofreram, destruiu. Sim. E você olha hoje uma nação altamente desenvolvida. Pronto, e ficaram sob um domínio estrangeiro, que era os Estados Unidos, sim, limitados nas suas forças de segurança, mas eles foram para cima, e não é uma nação cristã, mas uma nação que tem princípio sim, de família, princípio de honra, sim, princípio de valorizar a lei. É a questão dos princípios, as leis celestiais. Que quer dizer, porque os princípios não são de uma religião. Exatamente. Elas são leis universais celestiais. A gravidade do que Brasil estão já, é o fator Melquisedeque, da lei divina no coração do homem. Exatamente. Uma cultura que sabe valorizar e respeitar isso, ela pode até não ser cristã, mas aquele princípio de honra, ela funciona. Porque eu não preciso ser cientista para saber da lei de Newton, a lei... Não, sim, eu tenho que entender. Se eu pular ali, ela vai funcionar. E eu aprendo que ela funciona e eu respeito ela. Exatamente. Então você vê, olha a cultura coreana. Então o candidato ainda dizia, olha o que o Brasil tem e o que o Brasil não é. Então, voltando aqui à sua pergunta do início, uma chave mudou. Por quê? Porque Deus tem um plano, tanto no sentido terreno como no sentido espiritual para o Brasil. No sentido terreno, que o Brasil seja celeiro para as nações da terra. O tanto de terra agricultável que nós temos, bom clima, água, sol, e a potência que está a agricultura no Brasil, hoje nós já podemos aí suprir a demanda de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes na terra. Você já imaginou? Tem outros lugares no mundo não tem esse potencial agrícola de terras ainda. O Brasil ainda, além da cultura brasileira, no sentido de ser um povo pacífico, hoje, como a gente estava comentando, o brasileiro é bem quisto, aceito em vários lugares do mundo, até como pessoa. Sim. E Deus tem um plano, e isso é profecia. Já na década de 60, 70, 80, Deus vem confirmando que o Brasil é um celeiro de missionários dessa última hora. Amém. Para as nações da terra. Tanto é que, veja, aquilo que eram os Estados Unidos que fazia, a Inglaterra, no século passado, e tantas nações fizeram, o bastão passou para o Brasil nas últimas décadas. O Brasil é que mandou missionários para o mundo inteiro. Tanto é que até missões estrangeiras vieram abrir bases no Brasil, Jocum, Cristo para as Nações. Tantas missões estabeleceram aqui bases que treinam e que envia para outras nações. Então eu creio que essa chave que mudou e toda esse barulho que nós estamos vendo é porque é a hora de Deus no Brasil. Então tem dois movimentos. Um é convulsão. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Então com grande fúria ele está trabalhando, se opondo a todo projeto de vida. Você vê aí essas leis de aborto, leis de liberação de droga,
toda essa disfunção de que quem que é, quem que não é, se é homem, se é mulher, se é bicho, se é animal, tudo isso vem para fragmentar. Mas, dentro de uma democracia, tudo é possível. Sim. E tudo é de direito, né? Exato. Desde que existem grupos que lutam. E, nesse sentido, a gente respeita. Mas existe um outro barulho que é de contrações das dores de parto. Esse é do agir do Espírito Santo. O Brasil está passando por contrações, dores de parto. Os sinais da vinda de Jesus estão aí. É por isso que Deus está mobilizando, e eu creio, colocando muita gente séria hoje na política. Deus está levantando aí nas cortes, Deus está levantando nos governos, pessoas comprometidas, não é com a igreja, Sim. porque não está se estabelecer uma teocracia, não é essa a ideia. A ideia da polis. Política tem a ver com polis, com o que? Administrar a cidade, a comunidade. Exatamente. A permitir que há melhorias de vida em todas as áreas. Não é verdade? Na área de saúde, de segurança, de moradia, de interação social, de melhor condição de estudo. E nisso a igreja é a agência de Deus. Como a gente estava conversando, muitos cientistas que fizeram diferença na história. Exatamente. Eram judeus, cristãos. Exatamente. Homens que tinham uma consciência de Deus e que não foram retrógrados, não. Foram, pelo contrário, muito mais perspicazes. Acontece que nesse último tempo, até com o avanço de muitas mídias, que é uma grande bênção, olha aqui nós aqui. Sim. Mas muitos se tornaram passivos no pensar, no refletir. Exatamente. É ou não é? Uma limitação. Eu gosto muito de usar um termo de Karl Marx mesmo. Sim. Eu acho muito interessante que a maioria das pessoas que são adeptos da ideologia de esquerda, nem sabe. Seja socialismo, comunismo, os ídolos que tem por aí, eles não leem os seus ideólogos, né? E Karl Marx os chama de idiotas úteis. São essas pessoas que não conseguem desenvolver o raciocínio de pensar por conta própria. Sim. E ficam repetindo que nem papagaio as narrativas sem que saber, a mídia ou a liderança deles dizem. Sim. E fica nessa repetição. E essa limitação mesmo que eu vejo hoje na sociedade. As pessoas parecem que ficaram com preguiça de pensar. Preguiça de ler. Exatamente. Preguiça de procurar saber qual é a história. Então, às vezes tem até irmãos mais novos, filhos na fé, não, pastor e tal. Eu falo, irmão, eu vou dizer o seguinte, eu estou aí na fé desde 1984, quando o Brasil voltou. Em 88 fizeram a Constituição. Sim. Eu não estou falando pelos cotovelos. Eu não estou falando por uma questão ideológica. Eu não estou falando por uma preferência de personalidade. Estou falando que o Brasil está vivendo um momento oportuno de Deus para cumprir um propósito. Sim. Nunca houve antes no Brasil essa situação que nós estamos vivendo. De um governo que está fazendo diferença no sentido de primeiro respeitar o que é do povo. Exato. Veja bem, pandemia, oposição cerrada. As estatais estão dando lucro. A inflação está no mundo inteiro. Então, quando você vê algumas narrativas aí, você fala, meu Deus, como que o espírito do engano... São só narrativas. São narrativas, é mentira, não tem fato, tão feio. Não tem base. É tão feio. A igreja não tem que se meter com isso. A igreja é cidadã celestial e cidadã da terra. Sim. A igreja está aqui para ser sal da terra e luz no mundo. A gente estava conversando em outra conversa, e já vai entrar na próxima pergunta, que é sobre o posicionamento do crente, do cristão, na sociedade. O se posicionar de forma completa. Tem alguns anos você tem colocado em xeque o meu sistema de crenças, não minha fé em Deus, nem minha fé em Jesus, nem minha fé na própria Bíblia, na palavra de Deus, que é a base da fé. Mas crenças que nós, no decorrer da vida, a gente é ensinado pela religião, pela igreja. E uma das coisas que eu aprendi durante a minha vida é de que em igreja não se pode falar de política, pastor, liderança, a igreja não pode se posicionar a favor de um ou outro candidato. A igreja não pode se envolver na política. Sim. Né? E isso nos foi ensinado como se fosse uma verdade bíblica.
Como se E fosse não um é. fato bíblico. Não é. E lendo a Bíblia, estudando, assim, gente, isso não existe na Bíblia. Deus nunca nos orientou a não nos envolver. Ao contrário, né? Sim. Nos incentiva a fazer parte desse sistema para poder influenciar e mudar. Davi foi um adorador e rei. Exato. Exerceu uma função política, executiva, Exatamente. administrativa, sobre o reino de Israel, que é um protótipo da igreja. Exatamente. É ou não é? Exato. Os reis dos tempos bíblicos. Exatamente. Olha Israel inserido. Outro dia eu achei interessante o pastor falando, olha, quando você passa pela Europa, os países mais antigos, sempre duas coisas vão estar bem presentes. Castelos e catedrais. A política e a religião. Exato. Presente na história. Muitas vezes interagindo. Muitas vezes uma sobressaindo sobre a outra. Ah, mas religião e política não se discute. Não se... Sim, discute. Deus colocou Daniel lá na Babilônia para influenciar a Babilônia. Para influenciar. Aí ele não tinha um cargo político no sentido primeiro de eleição, mas ele foi elevado a uma condição política. Quando Deus usou ele nos dons lá com Nabucodonosor. Sim, exato. Ele foi honrado com bens e com posição. Isso criou inveja. Sobre o reinado de Dario, os sátrapas, os governadores tiveram inveja dele, porque o homem era tão bom. E armaram contra. E armaram tentando pegar um argumento da religião. Exatamente. Olha bem, ó rei, fazer o seguinte, faz um decreto aí para que em 30 dias ninguém consulte a ninguém, a nenhuma outra pessoa, Deus ou entidade, senão o rei. Porque eles sabiam que Daniel, antes de ser um executivo, um governador, um administrador público, ele era um homem de Deus que 3 vezes ao dia orava e dava graças a Deus. Mas eles invejaram a vida de oração dele? Não. O sucesso dele na área política. Na área da ação que faz bem para o maior número de pessoas. Exatamente. Então, se a igreja não tiver potencial de fazer diferença na área política, então ela não é igreja. Tem que fazer diferença em todas as áreas. Em todas as áreas, na área da ciência, da educação, da política, da segurança pública, porque a igreja... Em todos os lugares que a igreja operou grandemente, fez diferença. Nós vemos as universidades que existem, todas se originaram através de seminários. Seminários. Foram nascer... Então, quando a igreja coloca a mão para fazer algo, ela potencializa, melhora e universaliza, porque abriu-se para todos, né? Sim, a questão de hospitais. Hospitais, as santas casas, né? As santas casas. Você vai ver lá já na parábola do bom samaritano. Sim. Deus estabeleceu para os judeus leis de socorro ao necessitado, ao pobre, à viúva, ao órfão, ao estrangeiro. Exato. Não havia nas culturas essa preocupação social com o estrangeiro, com o pobre, com a viúva, com a criança. Eu falo assim que hoje o mundo só é civilizado por causa do cristianismo. Sim. Após Jesus vir e fundar a igreja, e a igreja crescer e ser esse agente na terra, a sociedade era muito depravada, muito bagunçada. Então nós só temos esse status de uma sociedade civilizada por causa da moralidade cristã. Sim. Se não fosse isso, nós não teríamos. Inclusive nós temos ainda hoje prédios e estruturas preservadas em Israel, em tantos lugares do mundo, por causa da religião que se estabeleceu ali. E a gente vê que o objetivo do inimigo é destruir exatamente isso. É destruir tudo. Eu não lembro qual foi o escritor marxista, não foi Karl Marx, mas foi um desses grandes líderes, depois eu vou pôr aí na legenda, que ele disse que o objetivo deles era enforcar o último rei nas tripas do último padre. Aí, ó. Ou seja, destruir apagar todos a instituição política, né? Destruir ela. E a influência religiosa. Exatamente. E é o que nós vemos hoje em dia, né? Sim. Nós vemos exatamente isso, essa destruição, esse marxismo cultural. Eu falo, às vezes, em algumas conversas, que esse espírito do anticristo é justamente essa influência comunista marxista, porque eu, em particular, não consigo ver
quando eu olho para o Apocalipse, quando a gente vê uma unidade política, espiritual do governo do anticristo, hoje no mundo eu não consigo enxergar em nenhum sistema político isso, a não ser no comunismo / socialismo. Sim. Né? Só neles que a gente vê. A gente viu agora, por último, o ex-presidente Lula falando que a ONU tem que ser reorganizada, uma nova ONU, para ter um governo global. Né? Então nós vemos onde exatamente todos os governos agenda vão sujeitar a Constituição da ONU. Exatamente. Aí eu olho assim, se a pessoa tem um pingo de inteligência e lê a Bíblia, o cristão lê a Bíblia e vê a agenda do anticristo, não, tanto é e que vê a agenda do comunismo, é igual. A declaração nesses últimos dias de alguns juízes é que a partir de agora eles vão trabalhar pela Agenda 2030 da ONU. Quando, na verdade, os juízes têm que trabalhar pela Constituição da nossa nação. Eles não têm que se envolver com nada. Não estão agora querendo trazer, como se diz, olheiros, espectadores, fiscais da Europa para ver a nossa eleição. Para ver o quê? O que a Europa tem a ver com a eleição brasileira? Como se eles pudessem ver alguma coisa. Então você vê que há uma tendência forte de cair as fronteiras, cair as barreiras. Sim. Para dar um domínio de uma lei estrangeira, de um empreendimento estrangeiro, onde então as nações passam a ser apenas massa de manobra na mão de uma elite global. Exato. Isso não é teoria de conspiração, isso é realidade que está no mundo aí. Está no mundo. Exatamente. Nós estamos vendo aí cada dia mais. Muitos saem daqui para ir lá fora falar mal do nosso país. Quando o nosso país está enfrentando a pandemia melhor do que até a Inglaterra. Exatamente. Nosso país, assim, tá. Tanto é que os investimentos estrangeiros estão vindo com força para o Brasil. Estão vindo. Eu vi uma pesquisa que o apesar de toda a insegurança jurídica. Desde que começou a guerra da Ucrânia e da Rússia, o real é uma das moedas que mais se valoriza no mundo. Então veja, os investimentos estão acontecendo. Os olhos do mundo estão no Brasil. Em que sentido? O Brasil é a última fronteira de riquezas que ainda não foram nem exploradas. Exato. Quando se fala muito de preservação aí, muitos na verdade querem meter a exploração. Eles não estão preocupados com as árvores que estão em cima da terra, nem os índios. Eles estão preocupados com o que está debaixo. O ouro, o petróleo, o diamante, as riquezas, a água. O Brasil tem a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, hoje tem países que precisam comprar água. Tem petróleo, mas precisa comprar água. Então, a gente vê que há o olho da ganância de muitos e há o olho do diabo mesmo, no sentido de tentar travar a igreja brasileira. Porque na miséria, num totalitarismo, a igreja muito dificilmente ela consegue se expandir além de fronteiras. Ela pode até se expandir internamente, porque a gente sabe que a perseguição, né, muitas vezes é o terreno fértil onde muitos se convertem. Convertem mesmo. Mas num totalitarismo, fecha-se as comportas para que a igreja transborde para outras nações. E o propósito de Deus é que a igreja brasileira transborde em missões, transborde em socorro, transborde em intercessão, vá além, porque antes nós somos alvos de missões, hoje nós já somos um berço, né? Vamos dizer, um ventre. Nós geramos os missionários. Né? Quantos que estão indo para a América hoje, evangelizar a América, evangelizar a Europa. Brasileiros que foram em levas para o Japão, para Portugal, estão evangelizando lá. Bolivianos e gente que saiu aí de vários países da América do Sul também, cristãos estão evangelizando a Espanha, que se tornaram países ateístas, né? Em nome do progressismo. O progressismo é apenas uma palavra bonita para as trevas. Porque, na verdade, progresso é só o ocultismo. A sociedade recai, na verdade. Né? Ela recai, porque por trás disso que tem o ocultismo, o liberalismo sexual, a liberdade,
das drogas. Há pouco ali, o secretário de Segurança de um Estado estava fazendo uma apologia à maconha. Nossa. Essa semana. O secretário de Segurança de um Estado. Quando a gente sabe na prática que a maconha não é nada doce. Sim. Não é nada, não, mas ela tem o canabidiol lá para... Olha, a maconha, na verdade, é para deixar lesada a mente das pessoas, para atrasar sua cognição, para deixá-las passivas, entorpecidas. Exatamente. Ela já era conhecida no mundo, não é no mundo religioso, não, a erva do diabo. Por quê que é a erva do diabo? Porque ela dá uma passividade, ela faz a pessoa achar que está em paz. Mas, na verdade, não, ela está neutralizada. Enquanto isso, a malignidade vai se instalando. Agora, como que um secretário de saúde de um Estado vai fazer uma apologia a uma maconha? Mostrando como que estão desconstruindo. Exato. Pastor, dentro dessa nossa realidade política, social, espiritual, né, a gente tem esse discernimento, né, de que a política, na verdade, é um movimento espiritual. Sim. Não é só político. Não é. Como nós fazemos como igreja para despertar o povo e principalmente despertar essa nova geração para realmente, assim como o Paulo, fazer com que as escamas caiam dos olhos. Para as pessoas verem não só essa realidade da sociedade politicamente correta, essa narrativa midiática, que o mundo é cor-de-rosa, e encarar a realidade espiritual das nossas decisões numa eleição como a gente vai ter esse ano, como papel de pessoa civil dentro da sociedade. Olha, primeiro eu acho assim, o que a igreja está precisando nesse tempo? De um abiblamento. Antes de um avivamento, é um abiblamento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Né? A tua palavra me esclarece. Ou seja, a igreja precisa estar se alimentando mais da palavra. Os pastores precisam entender a urgência do estudo da palavra, deles buscarem a palavra, deles escrutinarem a palavra, porque a promessa para esses dias, nos últimos dias, esse livro seria descortinado e o saber se multiplicaria. Então há uma promessa de revelação de Deus para nós nesse tempo, que nós não podemos abrir mão dela. Sim. Porque senão nós somos engolidos pela cultura humanista, ateísta. Assim, mas buscar a Bíblia de forma sincera e genuína. Aí é o que eu digo. Porque tem pessoas que vão ler a Bíblia, mas usam o óculos da ideologia. Da ideologia, da religião. Exato. Ou da busca por defeitos. É uma busca sincera. Uma busca sincera. Vou interpretar esse texto. Uma busca como está ali, ó. O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos. Está ali, ó, no meio da Bíblia, 150 capítulos. O maior capítulo da Bíblia é Salmos. Salmos 119, 176 versículos. Esses 176 versículos exaltam a riqueza, a supremacia, a grandeza, a glória da revelação de Deus por meio da sua palavra. Se Davi foi o que foi, porque ele deu valor àquela revelação que ele tinha de Deus, e por isso Deus ainda usou para trazer revelação. Davi era um simples pastor, se tornou um soldado, um levita, um tocador de harpa, um guerreiro, virou o maior rei que Israel já teve em todos os tempos, com um reinado de êxito tremendo. Por quê? Porque ele foi um homem do Espírito e da Palavra. A igreja tem que ser uma igreja do Espírito e da Palavra. Sim. Da Palavra no sentido de sermos como a tribo de Isacar, homens conhecedores da época para dizer qual o caminho a tomar. Deus tem falado muito isso sobre esse dom, esse chamado, essa separação. E no Brasil, Deus tem levantado muitos filhos de Isacar. Sim. Homens com visão de águia, visão espiritual. Homens com uma visão aberta no sentido de ter uma leitura do que está acontecendo no mundo e aquilo que diz o Senhor, o que está escrito. Então nós precisamos estar
nessa busca e antenados, como hoje a internet oferece de tudo, mas os pastores têm que ter um crivo para orientar as suas ovelhas, porque nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que está sucesso aí em nome é de Deus, né? Não, são os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos profetas, o falso evangelho está presente. Exatamente. Como nós comentamos, se o inimigo não tem como parar a igreja, ele vai procurar ocupar, distrair a igreja com coisas que não têm valor. E hoje, mais do que nunca, nós sabemos, a política é essencial na vida humana. Na vida da igreja, não é uma coisa secundária ou uma coisa de 4 anos. Não, a gente vota em qualquer um, depois a vida segue. Não é isso. Todas as determinações que vão vir lá de cima, para o bem ou para o mal, vão estar seladas. E se o mal governa, o povo geme. Mas quando o justo governa, o povo se alegra. Então nós precisamos ir para as Escrituras. Em oração. Porque em oração, veja o que Paulo fala sobre o contexto da guerra espiritual. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, contra governadores deste mundo tenebroso e hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Ele está dizendo que os nossos inimigos que nos fazem oposição, que opõem-se a Deus, eles são primeiro de ordem invisível e espiritual. Sim. Anjos caídos, demônios, principados, potestades. Mas eles se manifestam na carne e no sangue. Sim. Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas ela está manifestada. Muitas vezes já, vamos dizer assim, enclausurada em nações. Sim, exatamente. Dominando sistemas de governo, dominando cadeiras num Senado, num tribunal, numa cadeira presidencial. E quando um das trevas assenta num lugar alto desse, todo o povo vai gemer. E a igreja é a primeira que vai. Porque o diabo trabalha para cooptar a igreja, através de benesses, de politicagem. Né? Entende muito. Não bate de frente comigo, você vai poder ficar aí. Exatamente. E às vezes as pessoas, por falta de visão celestial de quem é o Rei dos Reis, o soberano dos reis da terra, elas acabam se sujeitando a esse domínio da politicagem. Exato. E aí isso é muito sério, porque isso vai custar essa geração e as gerações vindouras. Veja onde o comunismo entrou. Está 100 anos já lá na Rússia. Se o negócio fosse bom assim, olha, a Revolução de 1917, se fosse bom mesmo, a Rússia era a potência mundial em todos os sentidos. Educação, liberdades, tecnologia, fomento à cultura. Exatamente. Mas não é. Não é. Na verdade, nenhum país com governos socialistas ou comunistas... Como diz o Trump, você quer ver onde que... olha para a Venezuela. Lá deu certo o socialismo. E aquilo lá, o socialismo, acaba com a nação. A Argentina, hoje em dia... E cria um grupo de poder soberano, teocrático, no sentido da ideologia. Eles são os deuses que mandam, que dominam. E o povo, quem conseguir escapar, escape. Exatamente. Quem for ficar, ou vai sofrer, ou vai ser cooptado pelo sistema para pelo menos sobreviver. E isso não é propósito de Deus. Eu vejo muito hoje, pastor, que a igreja no Brasil, ela tem uma música do Fernandinho de alguns anos atrás. Eu acho que nós temos vivido hoje a geração de Samuel mesmo, de fato. É uma geração que foi criada com sacerdotes corrompidos, corruptos dentro do templo. Uma geração que viveu sobre o reinado de um rei que também se corrompeu, que também se desviou de Deus. Mas é uma geração que depõe, que vai depor tanto esses sacerdotes como esse governo político que Saul representava, para instaurar o desejo de Deus, que é a geração de Davi. Né? Não só uma geração de sacerdotes,
Mas de reino. Mas de reino De também. reino. Exato. Quando diz lá, nós somos Samuel, reino. ele mexeu nas duas esferas. Ele disse, olha, ele foi gerado num ambiente conturbado. Sim, viveu num ambiente caído, corrompido. Exato. Unge Saul se corrompe, assim, agora vou ungir outro. Unge um homem segundo o meu coração, que me agrada, que fará toda a minha vontade. E a gente vê que Samuel era minoria. Sim, e outra, quando o Novo Testamento, em Atos 13, fala sobre Davi, diz que Davi serviu a sua geração segundo o propósito de Deus. Olha só. A igreja está na terra para servir a sua geração segundo o propósito de Deus. E segundo o propósito de Deus em Davi, e agora no filho de Davi, que é Jesus Cristo, nós estamos aqui para ser sacerdotes e reis. Exatamente. O sacerdote, ele apresenta a terra diante do céu. E o rei, ele traz o governo do céu sobre a terra. Olha o link aí, ó. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então a igreja, ela tem que ser participativa. Para ser participativa, ela tem que mergulhar na palavra, para ela não ser enganada com as benesses e nem com esses falsos argumentos. Ah, mas fulano... não, veja os frutos. O Brasil só não está melhor em função de uma pandemia e da forte oposição que a mídia, a cultura, Sim. os tribunais e tantos governadores fizeram questão de se opor, mostrando que a maioria ali não tem projeto Brasil, tem projeto interesse próprio. Exatamente. Bolso próprio. E pastor, como que a gente pode combater? Eu ouvi uma das últimas declarações agora, né, do ex-presidente Lula. Deus é petista. Tem cabimento. Já ouvi diversas pessoas falando que o céu é comunista. Então, como que a gente... Essa narrativa que se impregnou, inclusive, dentro das igrejas, porque a narrativa é legal. Já vi pessoas dizendo, crentes dizendo que Jesus é socialista, Jesus amava os pobres, Jesus cuidava dos órfãos e das viúvas. Sim. O Evangelho nos ensina a ser socialista, Sim. O Evangelho nos ensina a ser comunista. E a narrativa é muito bonita, de assistencialismo. Sim. Né? Mas, assim, esconde os verdadeiros objetivos, né? Que é a destruição da família, Sim. destruição da fé cristã, a destruição de tudo aquilo que está na própria palavra. Tudo aquilo que é de Deus. Exatamente. Como que a gente... Porque, assim, eu vejo que a igreja, nesse sentido, ela é muito passiva. Sim. Ela deixou o espaço aberto para que essas ideologias se infiltrassem. Né? Inclusive nos seminários. Exatamente. Nós temos a teologia da libertação, a igreja missional, que é uma nova vertente da missão integral. E a gente vê tudo isso, é muito bonito, tudo muito mas lindo. você vai e a gente perceber. vê pastores Sim. e grandes lideranças comprando esse discurso, teólogos, mas que hoje eu vejo assim, Deus está desmascarando no sentido de mostrar que, na verdade, eles perderam a perspectiva do reino, a perspectiva dos princípios e colocaram em ideologias. Exato. A sua ênfase. Em nome do social, eles abriram mão do que é real, do que é eterno. O social não pode prevalecer sobre o espiritual. Exato. De Deus, não pode. Jesus mesmo ensinou. Não pode. Eu gosto muito da história, quando a mulher vai derramar o perfume sobre Jesus. Sim. E o texto é tão claro, assim, que Judas, né? Que era roubava, era ladrão que roubava. É o que não estava comprometido. Assim, olha, isso aí podia ser vendido. Que desperdício. E ter dado aos pobres. E aí o texto diz, né? Ele não falou isso porque ele gostava dos pobres, não, mas é porque porque ele era ladrão e roubava. Bolsa. Exatamente. É o que se fala hoje, não, preciso voltar para recuperar a Petrobras. Ué, que absurdo. Roubou a Petrobras, roubou o BNDES, roubou o Correio, roubou o Banco do Brasil, roubou... Rapaz, o cara que era lá o diretor da Caixa Econômica, no apartamento tinha as malas com 54 milhões. Da onde saiu aquele dinheiro? Ele era o diretor da Caixa Econômica, rapaz. Aí, então a gente vê o seguinte, nós temos que nos voltar para a palavra e orar. Para Deus, que é soberano, e desmascarando, como tem desmascarado muito dessa narrativa,
E aqueles que estão acreditando por inocência possam ter olhos abertos. Agora, aqueles que estão na conveniência é muito difícil. Tem as pessoas que estão más intencionadas mesmo. Estão más intencionadas, estão no interesse. E se aproveitam daquela porque situação. de alguma maneira já aproveitaram lá atrás. Sim. E ainda querem de alguma maneira aproveitar, porque o aproveitamento foi muito. Sim. Basta nós ver as obras todas que estavam paradas e que em pouco tempo, no meio da pandemia, o ministro Tarcísio foi para frente e fez tudo funcionar. Exato. Como que antes, sem pandemia, com o dinheiro todo que tinha, essas coisas não foram feitas? Propositalmente, elas não eram concluídas. Exato. Para que o dinheiro continuasse fluindo através de aditivos, através de acréscimos. Então, uma coisa que às vezes era orçada em 1 bilhão, virava 15 bilhões. Exatamente. E nunca terminava. Olha aí a Copa do Mundo. Cadê aqui em Cuiabá? Tá todas as obras paradas lá. 1 bilhão aquele estádio. Pensa bem. Então, está mais do que claro a corrupção generalizada, endêmica que estava existindo no Brasil, com a conveniência de muita gente. Exato. Não é só empresas, entidades estavam convenientes. Pessoas do espectro religioso, não vou dizer que diretamente levaram alguma coisa, mas de alguma maneira se beneficiaram com o pai dos pobres. Exatamente. E os pobres foram ficando mais, foram se multiplicando. E a gente vê que, de uma certa forma, isso se impregnou tanto na igreja. Eu gosto muito de igreja local. E a gente vê, assim, diversas situações. É aquela mesma conversa. Eu não quero dar meu dízimo porque pastor rouba. Sim. E as pessoas elas tendem a transferir para outros as suas responsabilidades. Sim. Isso aconteceu desde quando Adão peca. Sim. E tenta passar a culpa para outro. E é muito comum a gente ouvir a igreja precisa fazer cesta básica e dar. A igreja. Sim. Por que em vez de dar o dízimo você não compra uma cesta básica e ajuda o pobre? Esse papo de pessoas que tentam transferir as suas responsabilidades. Sim, tem alguns que vão até para a internet fazer isso, fazer uma propaganda, filmar, olha o que eu estou fazendo. E são pessoas que falam, mas não fazem. Sim. A maioria que eu vejo é isso. E ao fazer, fazem às vezes por um marketing. Sim, não é exatamente. por uma essência. Exatamente. Não é por uma liberalidade cristã. Exatamente. Não é às vezes por um amor. Eu vejo porque eu vejo a igreja ajudando muito. Sim. Mas a igreja, a maioria, a verdadeira igreja, né? Ela não tem a necessidade de divulgar o que ela faz. Sim. Ela só faz. Ela só faz. Exatamente. Ela é aquilo. Ela muda a sociedade à sua volta. Quer dizer... E quando eu vejo as pessoas acusando a liderança, acusando a igreja de não fazer, são pessoas que não fazem. E quando fazem com más intenções. Eu até falei esses dias de que tem muita bondade, muita maldade travestida de bondade. Não é porque a pessoa faz algo bom que ela está sendo boa. Sim. Então ela dá uma cesta. Os mafiosos faziam muitas boas obras. Traficantes também. O Pablo né? Escobar lá ele teve muitos seguidores. Na morte dele, muitos pobres choraram muito. Sim, exatamente. Muita gente chorou. Porque, entre aspas, ele fazia o bem. Mas quantos milhões no mundo não morreram por causa dele? Exatamente. Da droga. Então, assim, eu vejo pessoas que defendem o comunismo, o socialismo, defendem essa esquerda, porque eles vão ajudar os pobres. Mas eu falo assim, gente, mas não é nossa responsabilidade como igreja ajudar? Porque se a igreja, você como indivíduo, atuar não vai ser necessário. Porque quando eu olho para a palavra, para o Antigo Testamento, para o propósito de Deus para a nação de Israel, o templo nunca ajudou o pobre. Sim. Era a função do cidadão de Israel ajudar. Sim, é o não do templo. Ou seja, a justiça de Deus através do socorro do seu povo ao necessitado. Aí o que eu vejo isso hoje. As pessoas não querem ajudar, elas querem que a igreja ajuda. Fazer com que a instituição se torne. Exatamente. Como a ideia do comunismo, criar um Estado que vai ajudar todo mundo. Exatamente. Uma ideia errônea. Ou seja, o Estado não produz nada. Tirando dela a sua responsabilidade. O Estado não produz nada. Exato. Né? É igual hoje. Ensina desde cedo sua criança o socialismo. Fala para ele que ele vai ganhar R$10 para lavar as louças.
Quando ele terminar, você dá R$5 para ele e o outro 5 você fala, não, eu vou dar para aquele que não lavou. Você acha isso correto? Veja bem. Outro, o comunismo não ajuda os pobres. Não. Aonde que você vê Não o comunismo? ajuda nenhum. Ele não ajuda o seu próprio povo. É o regime que mais olha matou só, o seu próprio exato. povo. O comunismo matou mais do que todas as guerras A do diferença do nazismo para o comunismo, o nazismo matou os outros. Matou os outros. Sim. Não matou o próprio alemão, a não ser que o alemão não concordasse com ele, mas o nazismo matou cigano, matou gay, matou judeu, matou todo mundo. Então, foi isso. Agora, e o comunismo? Que matou tanto a si mesmo, Na o seu China, próprio na povo, Rússia, na Coreia, no Laos, na Birmania, lá no Camboja, no Vietnã, na África, em Cuba. Exato. Outra, fala-se tanto, né? São os socialistas de iPhone, que vão para a França, que vão para Los Angeles, que vão para Orlando. Eles não vão tirar férias na Venezuela. Eles não vão tirar férias em Cuba. Aí eles falam tanto, mas veja se pode haver passeatas em Cuba. Passeatas em nome da agenda LGBT. Tem em Cuba? Não tem. Passeatas na Coreia. Tem passeatas na Venezuela. Tem passeatas na China. A gente chegou Não tem. A gente chegou num nível tão absurdo no Brasil que eu vejo, às vezes, negros homossexuais com camiseta do Che Guevara. Que eram... O cara matava com prazer. Com prazer. E as pessoas, assim, você vê o nível... Fidel Castro morreu bilionário. O nível de manipulação mental que faz na cabeça das pessoas, de que a pessoa idolatra, a pessoa concorda com líderes que perseguiam a sua própria minoria. Aquilo que ele defende como uma Exatamente. minoria que deveria... Você vê agora, ó. Hoje eu estava vendo. De 2019 para cá, a cada ano vem caindo o número de assassinatos por arma de fogo. Sim. Mas em contrapartida, muito mais pessoas estão tendo direito a ter uma arma para se defender. Olha aí. Olha a mudança de paradigma. Dizia que não podia ter arma porque... Aí o crente esquerdista diz que não pode liberar porque matar é pecado. Não, escuta. Olha bem. Morria 60 mil pessoas por ano, na média, de arma de fogo. Não era de armas compradas. Agora, que muitos podem ter armas, os bandidos estão ficando espertos. Sim, exatamente. Eles estão ficando mais cautelosos. Eles não estão indo muito para cima, porque eles pensam, vai que aquela pessoa tem uma arma em casa. Exato. Diminuiu os assaltos à mão armada nas casas, invasão. Por quê? Porque mudou um paradigma. A sociedade tem os seus direitos, biblicamente. Exatamente. E é um governo justo que vai lutar por isso. Um governo socialista, ele vai querer a sociedade desarmada, vivendo debaixo do guarda-chuva, o controle para viver debaixo do guarda-chuva do Estado, como se o Estado fosse cuidar. Como ontem o ex-presidente declarou, é responsabilidade do Estado dar uma vida digna ao povo. Então, veja lá o amigo dele, Maduro. Está dando uma vida digna ao povo venezuelano? Porque é eles que estão dominando. Exatamente. É o Estado que manda lá, não é o empresariado, não é a Igreja Católica, não é a Igreja Evangélica. Se tem alguém que o Estado é que está mandando, é o Estado coreano, é o Estado cubano. Exato. Vou dizer, o povo está sendo bem cuidado? A prova que não está é que eles não podem nem sair da nação. É proibido sair de Cuba. Exato. Só sai de Cuba se for a nado. Cheio de tubarão. Da Coreia não sai. Quem pensar em sair, ou se o governo achar que você pensou em ir embora, ele te manda para um campo de concentração. Onde tem estupros coletivos. Exatamente. Fome. Meu irmão. Olha a festa aí dessa semana do casamento do homem que diz que a classe média tem que ter só uma televisão. A classe média brasileira não está sabendo viver, ela pode viver com pouco. Casamento de abundância. Então você vê que a narrativa pode até pegar os incautos. Por isso que cabe a nós, como igreja, não nos calar. Orarmos a Deus, temos o fundamento histórico e bíblico, porque o fundamento histórico que a igreja fez diferença na abolição da escravatura.
Crentes fizeram a diferença. Nas liberdades. Se há uma democracia hoje no mundo ocidental ou uma pseudo-democracia, é porque houve uma igreja de joelhos. É porque houve homens que ousaram a fazer diferença na educação, na área jurídica, no governo, na política. E leis melhores foram estabelecidas no mundo. Então aí é a hora da igreja. Falei ontem, nós vivemos uma estação de dor, agora é uma estação de alinhamento. Alinhamento. O que é alinhamento? Você agora está tendo uma clareza. Você tem que ter um posicionamento para poder ir tendo mais clareza, e nessa clareza você vai ter poder e autoridade para fazer diferença. Eu acredito que quando a gente fala de alinhamento, o primeiro passo do alinhamento é o posicionamento. Porque para você alinhar algo, você tem que posicionar num lugar. Um ponto, e daquele ponto você cria o seu alinhamento. Sim. Então eu acredito que a igreja já começou. Já. E precisa mais, ainda mais esse ano, se posicionar. Olha, nós defendemos esses princípios. Mas é por isso que eu vejo que hoje, muitos líderes que até então estavam ali só nas suas comunidades ou interagindo entre comunidades, pregando o evangelho, estão publicamente, abertamente, proclamando essa realidade profética. A igreja está para ser sal e luz na terra. Exato. A luz traz clareza. A luz traz vida, a luz traz direção. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará na escuridão, porque terá a luz da vida. Então, como luzeiros neste mundo tenebroso, nós não estamos aí para pregar moralismo, mas nós estamos aí para viver os princípios de Deus e anunciar que há um caminho de governo do justo que faz diferença na terra. Quando o justo governa, a cidade se alegra. Por quê? Porque há um equilíbrio. Vai ser socialismo? Não. Vai ter pobre? Vai ter ainda muitas demandas? Vai. Mas aonde há justiça, a balança, ela é ou não é? E hoje o que nós mais temos clamado é isso. A gente não está querendo, nós nem estamos clamando por novos direitos ou privilégios. Não. É só justiça. Sim, justiça. Uma equidade. Honrar o que já está na Constituição. Exatamente. Que não é a melhor, mas é a que nós temos. Exatamente. Mas que hoje, de certa maneira, você vê que ela acabou protegendo demais a elite. Exato. E a elite quer determinar não mais para eles a Constituição, para o resto o que eles determinam. Exato. E isso é injusto. Isso não é bíblico, isso é contrário àquilo que os constituintes definiram lá em 1988. É contrário. Exatamente. As regras para gerir a nação estão ali na Constituição. E a gente tem visto que há um poder que está lutando para isso acontecer. E os outros estão trabalhando junto, contra. Exato. Eles não estão trabalhando junto contra o governo estabelecido, estão trabalhando junto contra a nação. Porque, na verdade, os governos passam, a nação continua. E se esses poderes não fizerem valer a Constituição e prevalecerem, já imaginou que mal sobrevirá sobre a terra? Sobre o Brasil? Exato. É ou não é? Exato. Porque se eles rasgarem a Constituição e criarem uma da cabeça deles, o que vai virar? Para mim, você, para o jovem, para a criança, que segurança jurídica terá? Então eles falam muito sobre democracia, democrático, eles usam muito dessas palavras que são bonitas, mas tiradas do contexto da realidade. Né? Eles têm uma palavra chamada ressignificar. Eles usam as palavras e dão o significado que eles querem. Mas não se permite isso em leis. Exatamente. Que já estão claras. Exatamente. Pode ser que tem leis, e existem muitas, que dão margem para os advogados trabalharem do jeito que quiser. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é uma clara... Não tem uma brecha de interpretação diferente, é uma negação daquilo e o estabelecimento de outro que não está escrito. Eu lembro muito bem, eu estava assistindo ao vivo o impeachment, a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Não é? E você viu que absurdo, quando eu vi,
falando que iam votar duas coisas. Primeiro ia votar o impeachment E e depois depois a cassação dela. A cassação dos Já era direitos automático. políticos. Quando a Constituição é clara. já que era O automático. impeachment Aí eles tira, fatiaram. fatiaram. Eu achei interessante uma fala do Levante. senador Collor, Ah, que foi presidente da República, foi impeachmentado sim, e foi cassado automaticamente. Ele falou assim, olha, não tem. na minha vez A jurisprudência não teve não é isso, essa. não existe isso na minha vez. Quando me Porque a lei, impeachmentaram, claro. e ali quando eu me lembro muito bem que teve um senador, não lembro qual que foi assim, vocês estão rasgando, vocês acabaram de rasgar a Constituição. E dali em diante deram rasguinho, e de lá para cá Criaram uma jurisprudência rasgando cada vez para uma mais. coisa que já estava clara, que não tinha jurisprudência, porque a lei estava clara. Exatamente, já tinha acontecido. Não tem como dar, não tem. É cassação e cassação de direitos. É impeachment e cassação. E eu falo assim que a nossa Constituição, coitada, ela tem a minha idade, desde quando ela começou a valer, ela foi feita em 88, mas começou a valer em 89. Sim. Eu nasci em 89. A Constituição Sim. tem a minha idade, fazer 33 anos de Constituição. E o que ela tem sofrido de violência. De violência, nesses e anos nesse muito- último tempo. Exatamente. Porque lá atrás, enquanto na conveniência, no aparelhamento, numa mão lava a outra, tudo bem. Agora, quando tenta se fazer valer ela, porque você vê, a ministra foi entregar um exemplar para o presidente, uma afronta, uma ironia, Exatamente. um desrespeito para com a autoridade, como se o presidente que estivesse assentando na cadeira não fosse soubesse. respeitar. Entregou um livrinho, tem que devolver, porque poder parece que era o ler. último que eles tinham. Porque não tem cabimento, Verdade. não é uma afronta, como uma autoridade, um desrespeito de um poder ao outro. Exatamente. E hoje está aí, ó, essa luta toda. Como que nós vamos vencer? Oração. É hora de guerrear. A igreja tem que se posicionar em oração de guerra contra esses poderes que estão por trás. Não é contra o A ou B, os poderes das trevas que estão governando o Brasil há muito, que querem manter ali, ó, o controle para arrastar o Brasil como outras nações estão sendo arrastadas para um domínio de treva. Então nós temos que orar e orar e orar. Segunda palavra. Valnice Milhomes, Deus trouxe ela, e de novo ela apareceu. Nós tivemos uma ação Brasil agora em Brasília na Páscoa, foi algo muito forte. Sim. Ação da igreja, não sei se você viu, muito forte. Ali, movimento de 3 dias de oração profética, adoração, palavra. E eu achei interessante o movimento de oração que aconteceu nos últimos 2 dias. Veio o presidente, teve sua família, vieram à frente, governador, senador, quem estava lá na área política chamaram e oraram. Depois chamaram na área da medicina, enfermeiros, médicos e tal, oraram. Na segurança pública, oraram por todas as áreas de segurança pública, oraram por educadores que estão aqui. Depois oraram pelas gerações, crianças, chamaram uma senhora, uma criança. Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre os jovens, terão visões, os velhos terão sonhos, e no fim terminou com uma multidão de crianças no altar orando. E lá na igreja local, eu estava lá um dia orando, e meu filho pegou, pai, eu posso pegar a bandeira ali para dançar? Pegou, e do Brasil e tal, de repente ele chegou perto de mim e falou, pai, eu quero orar com o senhor, era o dia do meu aniversário. E eu falei, tudo bem, ele orou comigo ali, e foi muito forte, né? Aquela coisa singela, uma criança de 8 anos, e de repente ele ajoelhou do lado com a bandeira, e quando eu olhei assim, a bandeira estava em soluço, ele estava soluçando debaixo da bandeira, chorando, uma coisa que não tinha acontecido antes. E eu vi que ele chorava copiosamente, aí eu pus a mão e fiquei orando com ele. E naquele momento Deus me ministrou. Estou levantando uma nova geração no Brasil. Amém. Glória a Deus. Uma nova geração, uma geração profética. Uma geração que é ordem e progresso. Porque olha o que está escrito na bandeira nossa. Ouvi a semana retrasada em Campo Grande, uma equipe, estender só mais um pouquinho aqui, uma equipe de um ministério judeus, cristãos, e ministrou lá na igreja. E aquele homem ministrou dizendo o seguinte, olha,
eu perguntei para o pastor aqui sobre a bandeira do Brasil. Ela é uma bandeira diferente de outras que eu vi. E ele me falou o significado. Mas eu quero dizer o que eu entendi dessa bandeira. Esse verde fala de vida, de abundância, de coisas que Deus colocou nessa terra. Esse losango no meio dourado fala de uma riqueza de glória que Deus tem para a igreja nessa nação. Essas 4 pontas do losango apontam para as 4 pontos da terra, para onde Deus quer levar a igreja. E essas estrelas falam da descendência de Abraão. As estrelas, a descendência espiritual que é a igreja, indo para as nações. Foi muito forte. Porque aí você vai linkando uma coisa com a outra. Uma coisa aqui, outra ali. Palavras em lugares diferentes, de líderes que estão alinhando. Porque se posicionaram, Deus está trazendo um alinhamento profético. Em Brasília mesmo, hoje, vários ministérios estão alinhados nesse entendimento. Não é de governismo, sim, como tem um outro aí falando, mas é de reino de Deus. Não é do governo do Bolsonaro, mas é da ação do reino de justiça de Deus dentro de um governo humano, porque o reino de Deus está sobre tudo. Amém. Salmo 103, 19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Amém. E o seu reino domina sobre tudo. Amém. E aí no 20 ele vai falando dos exércitos de Deus. Os exércitos de anjos. Eu gostaria até de ler aqui. Sim, posso ler? Pode ler. Rapidamente? Pode. E ele fala sobre os exércitos de Deus que estão sobre a terra agindo. E uma coisa interessante aqui, Salmo 103. Olha aqui. Essa palavra tem estado muito forte no meu coração desde 2019. E ele diz aqui: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que lhe executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus. Olha, ele nos chama de exército de Deus. Vós, ministros seus, que fazei a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Mas o reino, ele vem através do ministério dos anjos, e ele vem através do ministério da igreja, do Espírito Santo, dos ministros, dos homens e mulheres de Deus, que Deus resgatou do império das trevas. Amém. O nome de Deus mais falado no Velho Testamento é Senhor dos Exércitos. Amém. Não é à toa. Amém. Há uma guerra. Com certeza. Começou no céu. Lá não houve mais lugar para ele. Jesus o venceu lá no jardim, ele venceu o homem. Mas lá no deserto, Jesus venceu o inimigo. No Getsemane, Jesus venceu de novo. E na cruz, ele consolidou a vitória, amém, dando o seu sangue. Então, pelo sangue de Jesus, nós temos autoridade para guerrear nos ares, guerrear em oração, orar para que a mente das pessoas seja libertada do cativeiro da ideologia, do aparelhamento das trevas, do falso Cristo, do falso Salvador, né? Da falsa ilusão desses enganadores, porque Satanás trabalha como? No princípio lá, Faraó tratou o povo de Israel primeiro com astúcia, mas depois com tirania. Verdade. Primeiro é mel, passa mel, mas depois é tirania. E a igreja tem a história aí, para entender que já não temos mais tempo para perder tempo. Verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bom, pastor. Amém. Tem muito mais para conversar. Tem, mas não acaba. Não acaba. Vamos encerrar esse podcast. Amém. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso. Amém. Que diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Amém. Então aqui nesse ano de 2022, você que está nos assistindo, faça essa oração ao Senhor, como o pastor disse, que a nossa luta precisa ser através da palavra e através da oração. Então venha o teu reino falar sobre o governo. Amém. Nós temos que clamar pelo governo de Deus em todas as áreas da nossa vida.
na área política, social, econômica, pessoal, espiritual, familiar. Amém. O reino de Deus precisa ser estabelecido. Amém. E também a vontade de Deus. Amém. E para você saber a vontade de Deus, você precisa ler a Bíblia. Leia a palavra. Né? Sim. Anjos Está não vão, congregando. anjos não vão descer para te falar a vontade Sim. de Deus. Você vai descobrir a vontade de Deus lendo a palavra. Orar é muito bom, mas orar é conversar com Deus. Mas você falar para Deus, você pedir para Deus, você clamar para Deus. Mas se você quiser ouvir Deus, Você tem que abrir a palavra. abrir a palavra e descobrir a vontade dele. Você tem que congregar, estar num Compre- ambiente onde que as pessoas valorizam o alimento da palavra como uma Exatamente. regra de fé e prática, Exatamente. como o pão nosso de cada dia. Como a base da nossa fé. Mas Não é ter eu fé não em outro entendo. livro, né? Olha, quando eu estou com fome, eu como pão. Eu não preciso entender qual é o processo da digestão. Exato. Eu preciso comê-lo. E eu aprendi isso desde cedo na vida cristã. Que Jesus deixou a referência da palavra lá na tentação, que ela é o pão. Nem só de pão Exatamente. viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, conforme Deus havia dito a Israel lá no deserto. Exatamente. Então, como pão, você come pão. Pão é carboidrato, tem o seu nutriente. Exato. Eu digo que até banguelo consegue comer pão, né? Você põe ele ali na boca, ele vai Com certeza. amolecendo. Mas o que acontece? Uma vez que você come o pão diário, dentro, silenciosamente, no plano físico, há uma biologia silenciosa que vai extrair do pão o que é necessário. Exatamente. E existe uma biologia celestial, que é o Espírito da vida, o Espírito Santo que habita conosco. Então, na medida que a gente come o pão, o Espírito Santo vai trazendo luz, Exatamente. vida, força, fé, Exatamente. coragem, determinação sobre a nossa vida pela palavra. Amém. Me perguntaram uma vez qual que era o autor ou o livro que mais me guiava, né? Era uma pessoa cristã, evangélica, que é de uma outra denominação. Você sabe porque na nossa igreja a gente ouve muito fulano de tal, lê os livros dele. Sim. Na sua igreja, qual é o autor, qual é o livro? Assim, não, a gente lê a Bíblia. Sim, O livro dos livros. Mas você não tem assim... Não, eu leio vários autores, sim, mas eles não influenciam na minha fé. sim. É claro que às Eles vezes me ajudam me ajuda a a eu dar ter um entendimento, mas ainda eu vou colocar eles sobre a submissão da palavra. Da palavra. Né? Porque acontece que as pessoas leem muitos autores e acabam comprando suas ideias e não têm a capacidade de pegar a própria palavra de Deus e fazer como os bereanos. É verdade. Será que está na Bíblia? Será que não está? Sim. Então que você possa ficar com essa dica aí de leia a Bíblia, estuda, ora. Uma frase muito antiga que eu cresci ouvindo de que a Bíblia é o único livro que você pode ler na companhia do autor. É verdade. Então, se você tiver dúvida, pergunta para o autor, está lá do seu lado. É só verdade. perguntar que ele vai te responder, vai te dar a palavra revelada, a palavra rema sobre aquilo, sobre a sua vida. Pedir que o pastor esteja orando, pastor, encerrando Amém. esse podcast. Amém. Em vez de ler livro de autoajuda, leia o livro da ajuda do alto. Amém. Glória a Deus. Né? Porque o livro da Verdade. ajuda do alto, que é a palavra de Deus, ele vai trazer verdades que fazem a diferença. Amém. Ele vai Glória trazer a a Deus. verdade que é Jesus. Amém. Amém? Pai, nós que te damos graça pela tua bondade, misericórdia, pelo teu amor, pela certeza de que o Senhor nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E nós temos acesso à tua presença por meio do único e verdadeiro caminho, Jesus Cristo. Ah, Deus, traga luz sobre a tua igreja, traga luz sobre cada um que de alguma maneira vai ter acesso a esse podcast. Porque nós sabemos que as trevas cobrem o mundo, a escuridão cobre os povos, mas sobre nós vem resplandecente a Aleluia. glória do Senhor. Aleluia. E a sua luz vem se manifestando e a tua presença é real na vida do teu povo. Libera glória, libera luz, libera revelação, libera entendimento. E que toda escuridão, toda incredulidade, toda cegueira seja desfeita. Em nome E de a Jesus. luz da glória do Senhor na face de Cristo venha brilhar sobre cada coração. Em nome de para a Jesus. glória do conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Deus te abençoe e viva um novo tempo na sua vida. Deus te abençoe, um novo tempo, uma nova estação. Amém.